E já estamos de volta, continuamos a falar de cuidados paliativos com a doutora Lídia Rego e com a doutora Iuri Correia. Doutora Iuri, estávamos a falar das equipas intra-hospitalares. Podemos aqui estabelecer uma divisão entre cuidados a adultos e cuidados pediátricos? Exatamente. A nível hospitalar nós temos diferenciação em formação em adultos, a minha formação é de medicina interna. A formação em pediatria é uma formação muito específica, quer a nível da forma e das doenças que estamos a lidar, quer a nível em termos de dosagem de medicação, de interações, portanto as coisas são muito específicas. Portanto, em termos hospitalares, houve necessidade de se fazer esta diferenciação em equipas de suporte de adultos e equipas de suporte pediátricos. Na comunidade, normalmente, acaba por haver alguma diferenciação dentro da equipa de um colega que está mais diferenciado em cuidados pediátricos e outro em adultos, mas as coisas fazem-se um bocadinho a par e passo e em conjunto, porque lá estão dentro da família e o objetivo é tratarem em casa com a família e com os seus. No hospital estamos a falar normalmente de situações mais agudas, com descontrole sintomático maior e, portanto, com necessidade de medidas terapêuticas e daí a necessidade de haver uma formação mais direcionada a adultos e a crianças especificamente. A doutora Lídia é psicóloga. O apoio prestado, sobretudo por psicólogos e assistentes sociais, é suficiente face às necessidades? É limitadíssimo. Há um rácio muito diminuto daquilo que deve ser as horas e a disponibilidade dos profissionais nas equipas, de forma geral. Há pouco a doutora Iuri falou nisto, a questão daquilo que é preconizado a nível de disponibilidade de horas, que muitas vezes são divididas, aliás, maioritariamente divididas e partilhadas com outros serviços e que depois são alocadas algumas horas dos profissionais aos serviços de cuidados paliativos, e esta é uma problemática, é algo que temos que mudar, até por esta especialização que temos vindo a falar, a necessidade de formação, porque temos psicólogos que são formados realmente nesta área, que dão uma resposta em termos de equipa e de competências da área de cuidados paliativos realmente eficaz, competente e humana, e depois temos profissionais que têm a sua formação de psicologia clínica clássica e que não estão sensibilizados para esta área de cuidados. Alocar profissionais que não têm estas competências pode, uma vez mais, comprometer a qualidade dos serviços prestados. Portanto, pessoas formadas em cuidados paliativos devem estar integrados nestas equipas e dar uma resposta a estas necessidades realmente paliativas. Os outros profissionais devem fazer da melhor forma o seu trabalho nos seus serviços, nas suas áreas e, preferencialmente, cada um a trabalhar da melhor forma no seu âmbito específico. E qual é a importância destes doentes serem acompanhados por um psicólogo? Então, há um trabalho, claro, desafiador, quer no domicílio, quer a nível hospitalar, do que é o acompanhamento, quer ao doente, quer à família, no âmbito da psicologia. Há pouquinho falávamos das perdas. Este trabalho de preparação, de antecipação de perdas, de aumentar os recursos disponíveis, de fazer uma leitura da história de vida, daquilo que são as minhas esperanças, daquilo que é a gestão, daquilo que eu estou a perder e quais são os meus novos objetivos. A atenção aos detalhes de como é que a família pode estar com o outro, que coisas importantes é que temos a decidir, que coisas queremos dizer nestes momentos que se vão aproximando de perdas ou até às vezes do próprio fim de vida, mas ao longo da doença há muita perda para lidar, portanto há que aumentar recursos, há que potenciar capacidades. Estamos a falar também da preparação do luto. Estamos a falar de preparação do luto do próprio, que vou perdendo famílias, capacidade, e das famílias. Porque, vou recordar, só a lei de bases diz que as famílias ou os representantes legais dos doentes têm o direito a receber apoio adequado à sua situação, incluindo a facilitação do processo de luto. Exatamente, que começa uma vez mais, tal como os cuidados paliativos, a partir do momento do diagnóstico. Este olhar sobre a família e sobre o caminho que fazem até ao momento de perda efetiva da pessoa. Há trabalho paliativo, há trabalho de atenção psicológica e na posterioridade, após perda, esta família também tem direito a continuar a ser acompanhada. Pode ser por profissionais, pode ser apenas no âmbito do acompanhamento da equipa que procura saber como é que a pessoa está a superar aquela fase pós-perda, enviando uma carta, fazendo uma visita de condolências, fazendo uma chamada, mas há um acompanhamento que é necessário. Portanto, os cuidados paliativos devem começar o quanto antes, no momento diagnóstico, mas também devem terminar depois da morte. Não é no momento em que se perde o doente que tratamos que terminam os cuidados paliativos. Eles desejavelmente são prolongados na atenção a esta
família enquanto ela mostrar necessidades e derivando-a para os serviços também diferenciados de apoio, por exemplo, a nível de psiquiatria, se for esse o caso, que felizmente não é assim tanto a nossa realidade, mas tem esse direito se for necessário. Já continuamos a conversar. Cuidadores informais e heróis que também merecem apoio é o mote do terceiro Patient Day, realizado no Museu do Oriente e que contou com um painel de oradores que debateram sobre a importância dos cuidadores informais no apoio aos doentes em Portugal, a evolução e os principais desafios para o futuro. As tarefas asseguradas pelos cuidadores informais podem ser desde as mais simples às mais complexas. O cuidador informal presta cuidados regulares a uma pessoa de modo não remunerado. Os cuidadores informais, de certa forma, são o pilar que sustenta, não é? Grandemente todas as doenças, especialmente crónicas prolongadas que existem no país, porque, como deve calcular, as pessoas acabam sempre por se apoiar no familiar, no cuidador informal, no amigo, etc., para conseguirem ter alguma qualidade de vida e assistência no dia-a-dia, porque estamos a falar de pessoas que requerem assistência diária, se não todas as horas do dia, pelo menos diária, e efetivamente, apesar de alguns projetos e de algumas melhorias que tem havido nessa área, é completamente impossível imaginar que vamos ter todo esse apoio fornecido exteriormente e, por isso, os cuidadores têm uma sobrecarga muito grande, não só física como emocional, abdicam de muitas coisas da sua vida para desempenhar esta tarefa. Penso que nem sempre são muito valorizados, porque a maior parte das pessoas tende a valorizar o problema da pessoa doente e também fazem funções para as quais muitas vezes não têm competência, não foram treinados. E por isso sentem-se mais inseguros, penso que é mais difícil, acaba por ser uma sobrecarga muito elevada, porque estão um bocadinho perdidos nesta função que as pessoas tacitamente sentem-se obrigadas a fazer e que não é bem reconhecida. E precisam também aspectos que se calhar na vida diária também lhes poderiam escapar, mas que agora ficaram mais importantes, como a gestão do tempo, a gestão dos recursos e apoio psicológico, porque muitas dessas pessoas às vezes estão muito desgastadas e nem sequer sabem que há um apoio nessa área, não é? Não têm sequer aquela motivação de ir procurar apoio nessa área, que também é fundamental, porque é uma função muito desgastante. Eu acho que em relação aos cuidadores penso sempre aquela questão que é, afinal, quem é que cuida dos cuidadores? E é muito importante valorizar e acompanhar estas pessoas. Os cuidadores informais neste momento vivem uma situação em que se sentem não reconhecidos, pouco apoiados. Existem alguns apoios, mas não são os adequados ou suficientes. E por isso, neste momento, o que estamos a viver é uma situação em que o cuidador se sente um pouco deslocado, esquecido, e isso depois agrava com a situação e com o passar do tempo. Quais são os desafios para o futuro? São vários, começando por perceber também quantos cuidadores é que somos, quais são as necessidades, o perfil, porque quando se fala em cuidador não se fala só de uma patologia, cuidador de alguém com uma determinada patologia. Existe a deficiência, existe a doença, existe uma incapacidade, existe uma situação ou condição limitante que faz com que alguém precise de outra para poder viver uma vida com dignidade. E é disso que se trata, portanto, é de chegar também a pessoas com diversos perfis. Depois, dentro de cada um, existem situações que são específicas, que dizem respeito a exigências que têm a ver com a doença em si, o estado da doença, e têm a ver também com o enquadramento daquela família. Consegue-nos dizer um número de cuidadores existentes em Portugal? Esse é um dos problemas. O que é que nós temos? Temos estimativas, temos dados que nos vêm de fora, através, por exemplo, da Eurocares, que estima em 827 mil os cuidadores em Portugal, mas falta-nos um instrumento que nos permita definir com rigor quantos somos, quantos cuidadores existem efetivamente, e isso leva a outra questão, que é quem é cuidador informal, porque existem diferentes situações. Existe o cuidador que é aquele responsável, por exemplo, ao responsável legal, ao responsável por tratar, por exemplo, questões como as contas, gestão doméstica no aspecto de despesas, por exemplo. Existe um cuidador que está a prestar cuidados temporários, existe o cuidador que está 24/7 dias por semana, ou seja, existem diferentes realidades e associado a diferentes exigências. Isso também faz parte da discussão.
E na sua opinião, qual é a importância deste evento? É importante no sentido, eu diria 2 pontos. Primeiro, sensibilização, chamar a atenção para a comunidade, chamar a atenção para as organizações, para as entidades públicas e privadas, para o poder político, para os decisores e depois também para unirmos esforços conjuntos, para criarmos parcerias, colaboração entre várias entidades com diferentes identidades, no sentido de apoiar realmente o cuidador. Os cuidadores informais têm imensa importância. Eles basicamente cuidam por amor e com dedicação e, no fundo, fazem um cuidado personalizado ao seu familiar, ao amigo, depende do familiar que estejam a cuidar. Mas a ideia base é que cuidam com amor, de facto. Sentem-se poucos apoiados e muito sozinhos, enfim. A falta de apoios é gritante, os apoios que são concedidos são muito insuficientes. Eu posso dizer que de momento estou desempregado, a minha esposa está de atestado e as dificuldades começam a ser muitas, não é? Quais são os principais desafios para o futuro? Olha, eu acho que o grande desafio na associação que eu represento é basicamente conseguirmos um estatuto de cuidador informal. Isso para mim é fundamental. E depois as outras vertentes que estão associadas a isso, como os apoios financeiros a serem aumentados, haver um apoio psicológico fundamental aos cuidadores, que eu acho que o apoio financeiro é muito importante, mas o apoio psicológico a um cuidador, tendo em conta o desgaste físico e psicológico que ele sofre, é de veras importante. E outras vertentes, uma formação melhor, preparar melhor os cuidadores, passar mais informação para que eles estejam realmente cada vez mais bem preparados para poderem tomar a opção de cuidar do seu familiar em vez de institucionalizar o familiar. Olha, este evento é muito importante porque a nossa associação é relativamente recente, tem cerca de 3 meses, vai para 3 meses, e poder dar lá a conhecer as tarefas que desempenhamos e o apoio que prestamos aos cuidadores é muito importante. O Patient Day é essencialmente um dia em que a Merck abre as suas portas, escolhe um tema que normalmente julga ser do interesse das associações de doentes e convida-as para debater. É um dia em que normalmente nos afastamos um pouco da nossa missão principal, de trazer os nossos medicamentos aos doentes que eles necessitam e se enfocarmos em toda a sociedade, em todos os doentes e de alguma forma contribuir para que eles sejam mais eficazes nas suas reivindicações, mais efetivos no seu trabalho e no seu esforço diário e como tal consigam não só melhorar a vida dos doentes como daqueles que deles cuidam. Ou seja, Embracing Caregivers, ou no fundo os cuidadores informais, foi algo que julgámos que fazia sentido. Fazia sentido, por um lado, porque a Merck tem uma atividade nesta área desde o ano passado, em que promovemos uma campanha mundial, de que vamos falar hoje um pouco no final da sessão, de capacitar associações de cuidadores a unirem-se e de alguma forma a fazerem reivindicar alguns dos seus necessidades. Por outro lado, vem no seguimento das sessões anteriores. Este é o nosso terceiro Patient Day. Nós no primeiro focámos sobre lobby, e lobby não naquele mau sentido da palavra de, se quisermos, má influência entre entidades, mas que o lobby legítimo de explicar aos decisores os nossos interesses, as nossas reivindicações de uma forma aberta e transparente. No nosso segundo Patient Day, o ano passado, preocupámos com a questão de fundraising, ou seja, como capacitar as associações doentes para poderem obter fundos de financiamento fora daqueles que são os normais financiadores. Por um lado, o Estado, que acaba sempre por ser um financiador da maior parte das entidades em Portugal, e por outro lado, das próprias a indústria farmacêutica. E porque é necessário que, por um lado, haja mais dinheiro para as associações doentes e para os doentes. E, por outro lado, porque é claramente importante que esse dinheiro venha de fontes, se quisermos, com menos interesses diretos sobre o setor. Nós fizemos uma ação sobre fundraising e captação de fundos comunitários. Cuidadores informais, heróis que também merecem apoio.
certo, doutora Lídia Rego? Totalmente. Um apoio que é muito dado pelos cuidados paliativos. Sim, nós trabalhamos diretamente em casa, mas todos os cuidados paliativos abraçam a unidade de pessoa doente e sua família. E esta família é maioritariamente a sua cuidadora. Falamos de mulheres, falamos de filhos, falamos de família alargada que dá apoio em casa. Agora, não se dá apoio em casa sozinha, não se dá apoio em casa sem uma equipa que suporte, que ensina, que ajuda a procurar recursos e que esteja inclusive à distância de um telefonema, porque esta é uma das grandes mais-valias de quem trabalha, por exemplo, em domicílio, como a minha equipa, é que temos um telefone disponível para fazer apoio a estas famílias. Num agravamento de sintoma, num descontrole, numa situação em que é mais difícil responder, ou até para uma validação do estou a fazer bem isto, preciso de ajuda para, este telefone permite aceder diretamente à equipa e estar em contacto com. Isto é uma forma de reforçar as suas competências, não as deixar sozinha, de não abandonar e de fazer um caminho de doença muito mais completo, muito mais competente, com a sensação também no fim de eu fiz tudo e fiz certamente bem, fui acompanhado e dei o meu melhor. E esta é uma sensação também muito protetora do que falávamos há pouco no luto. As marcas positivas que o cuidar bem e que uns cuidados paliativos realmente competentes, humanos e dedicados e cientificamente orientados para boas práticas permitem que as famílias recebam e permitem que as famílias no final sintam que fizeram e fizeram bem. Porque estamos a falar de cuidados científicos, digamos assim, cuidados prestados por pessoas que têm uma formação específica. Ainda subsiste a ideia de que os cuidados paliativos são, e passo a expressão, ações de caridade, o que não corresponde à realidade. Exatamente. Como se deve ter percebido pela nossa conversa, existe aqui uma dedicação muito grande, como é óbvio, mas existe também aqui muita formação e existe muita ciência por trás. Os cuidados paliativos, infelizmente, em Portugal ainda não são equivalentes a uma especialidade, mas são em muitos países e em países que nos dão muitas aulas de como fazer cuidados paliativos bem. Portanto, é uma área de especificidade, de formação e também de muita ciência. Tudo aquilo que nós fazemos, quer em termos de fármacos, quer em termos até de técnicas de comunicação, são testados. Portanto, existem também artigos científicos sobre cuidados paliativos, que felizmente têm vindo cada vez mais a ser divulgado e falando ainda relativamente aos cuidadores, neste momento não há nenhuma medida terapêutica na medicina que tenha provado impacto nos cuidadores, a não ser o facto de serem acompanhados por cuidados paliativos, e isto está cientificamente provado. Portanto, nós somos importantes para os doentes, mas também somos importantes para as famílias, porque lá está, porque a família é importante para o doente. Então, as coisas que são importantes para os doentes nós também temos que endereçar. E é importante que as pessoas tenham essa noção. Nós somos profissionais especializados e dedicados. E devemos ser tratados como tal e deve ser dado o lugar aos cuidados paliativos como é dado a outras especialidades e a outras especificidades no Sistema Nacional de Saúde. Só para fazer aqui uma escala, por exemplo, quando falamos de formação e do que é esta especialização, estamos a falar de uma quantidade grande que, felizmente, de profissionais que já vai fazendo formação básica, cursos básicos de cuidados paliativos. A Associação tem feito uma grande iniciativa nessa área e ela existe também no Sistema Nacional de Saúde para formar os seus profissionais. Existe depois uma formação intermédia, existem as formações avançadas. Isto é o equivalente a um nível de mestrado que ambas fizemos, certamente. Existem práticas de desenvolvimento de técnicas de muitas horas de formação, desenvolvimento de teses de mestrado com grandes investigações e de coisas sérias, com uma grande quantidade de amostras e realmente este caminho que depois tem de ser reconhecido quando estamos a falar das unidades, dos hospitais, em que tem de colocar estes profissionais ultra especializados ao serviço realmente dos doentes e das famílias. Claro. A ciência aqui combinada também com a humanidade. Doutora Yuri, Portugal tem há 2 anos um plano estratégico nacional para o desenvolvimento dos cuidados paliativos, um plano que termina no final deste ano. Atingiu de alguma forma as metas a que se propôs? Bom, eu diria que globalmente só o facto de termos um plano estratégico e estarmos a avaliá-lo, já acho que estamos de parabéns, tendo em conta essa organização. Se atingimos as metas, infelizmente não. Talvez as metas fossem muito audiciosas, talvez nós não tivéssemos a capacidade para chegar a essas metas em tão pouco tempo, mas a verdade é que a nível, por exemplo, de equipas intra-hospitalares, a meta era haver uma equipa por hospital e neste momento isso foi conseguido.
Claro que a capacidade de resposta de cada equipa ou de algumas equipas não estará seguramente nos mínimos em algumas equipas, mas têm esse ganho e a partir daqui é crescer e formar as pessoas para que de facto se consiga chegar a todos aqueles que precisam. Relativamente às metas para a comunidade, aí estamos mesmo muito aquém. Nós deveríamos ter uma equipa de cuidados de comunidade para cada 100 mil habitantes e neste momento andamos à roda de uma para cada 500 mil, o que é perfeitamente visível que é a nível comunitário. O principal desafio é a nível comunitário, Sim. até por aquilo que falávamos há pouco, que é qual é o desejo das pessoas, o que realmente importa para elas, maioritariamente é estar em casa, viver a sua doença em casa e falecer em casa. Então, se nós não estamos a conseguir chegar a este número, não temos os recursos para que isto seja possível e seja possível com equipas competentes, com profissionais realmente treinados e passíveis de estar disponíveis para a prestação de cuidados. Os doentes não vão morrer ao hospital porque querem, os doentes vão morrer ao hospital porque têm medo de não ter apoio, porque não há equipas de 24 horas. Não é? E os sintomas também surgem de noite, também surgem ao fim de semana. E, portanto, nós temos muitas hospitalizações de morte, algumas porque os doentes assim o querem para poupar famílias, por questões de uma decisão pessoal e prévia que é comunicada à equipa que o está a seguir, que faz parte das tais diretivas antecipadas de vontade, dizer como é que quer que as coisas aconteçam quando ele não tiver capacidade para se exprimir, mas a maior parte dos doentes que vai morrer ao hospital vai morrer porque não se sente apoiado, porque tendo ou não tendo uma equipa comunitária, infelizmente a maior parte ainda não tem, não se sente apoiado numa fase mais terminal, que é sempre mais sintomática e que não sabemos, agora estamos bem, mas no próximo minuto pode ser preciso mais ajuda. E os doentes sentem-se mais seguros no hospital, até pelo nosso próprio modelo de Sistema Nacional de Saúde, muito hospitalocêntrico. Mas no hospital também fazem falta camas hospitalares para estes doentes? As camas são um assunto um bocadinho tricky, porque na verdade nós temos na rede, como eu lhe expliquei, temos unidades de internamento. A questão é que, além de termos cerca de menos de 30 a 35 camas do que estava previsto atualmente, mesmo que as tivéssemos, para quem está no terreno, e eu que vejo os doentes no hospital, consigo perceber que não são suficientes. Temos muitos doentes que não conseguimos, de alguma forma, desviar para essas unidades e acabam por ficar nos hospitais. Depois também acontece o facto de haver um doente muito sintomático e o doente com sintomas major, difíceis até de proporcionar um transporte ao doente, esses sim precisam de estar no hospital. Portanto, eu diria que as unidades fora do hospital têm de facto um papel no plano estratégico, mas também se começou a ter em conta que deveriam existir unidades de cuidados paliativos dentro do hospital e que faz parte do futuro, espero eu, e da diferenciação de cuidados paliativos no futuro, que é sermos vistos como uma especialidade, com um serviço independente e com as necessidades inerentes às prestações de serviço que nós fazemos. E essas camas faltam neste momento. Poucos hospitais públicos têm a possibilidade de ter uma unidade, até porque isso implica ter toda uma equipa para essa unidade. Disponível. Exatamente. Doutora Lídia, algum caso que tenha acompanhado, fazendo parte desta equipa comunitária, que a tenha marcado mais por algum motivo em particular? Sim, e estava-me a recordar precisamente agora que falaram por causa da dificuldade realmente de podermos chegar às pessoas a seu tempo e tomar estas decisões e porque é que as pessoas vão para o hospital e não é uma escolha livre, é porque não aguentam mais. E aqui entra a questão da referenciação. O caso que me recordava agora teve a ver com um trabalho possível, porque foi referenciado muito cedo e nós tivemos meses de trabalho com aquela família. Era basicamente uma unidade de casal, uma senhora que tinha uma neoplasia com alguma descompensação quando entramos no domicílio e uma filha muito dedicada, muito próxima e muito cuidadora, ainda que tivessem recurso a outros cuidadores profissionais. E o caminho que foi feito em relação ao viver as perdas, ao aproximar da perda final, da morte desta mãe, o fator
realmente nós tivemos a nosso favor foi o tempo, porque se a maioria dos casos que nós recebemos em mãos são casos que vêm com muito pouco tempo para podermos trabalhar e vêm com poucas semanas, poucos dias, alguns não chegamos também a receber. É necessário tempo para poder melhor trabalhar. Claro, e só casos. realmente também com uma sensibilização a todos os profissionais de saúde, mesmo aqueles que não são especialistas em cuidados paliativos, para poderem referenciar a tempo, para poderem participar aos colegas, para poderem chamar os cuidados paliativos a quem necessita deles, portanto, identificar, diagnosticar que há as necessidades, é que é possível então entrar a equipa e fazer o seu trabalho, e fazê-lo de forma plena, porque numa semana eu, como acompanhamento psicológico, eu tenho uma grande limitação, certamente. Eu não consigo fazer o trabalho que fiz com esta família em vários meses de aproximação à perda e depois uma relação de harmonizar com a própria morte, de saber depois abraçar o luto de uma forma de crescimento. Dói sempre, custa sempre, a perda. Ninguém muda uma má notícia, como nós costumamos dizer, mas a forma como é dada depende muito das habilidades de um profissional. A morte também vai ser uma evidência, mas a forma como nós a podemos preparar, abraçar e perceber uma fase de potencial crescimento também depende deste acompanhamento. E esta maior sensibilização que diz que é necessário pode advir com a vossa campanha, portanto, em novembro? É esse esperado. O nosso objetivo, desde que iniciamos a campanha agora em outubro e que vamos estar presentes até o final de novembro, é precisamente para já criar uma grande consciência do que são os cuidados paliativos e de que são um direito para todos os doentes que estão... Vamos referir o nome da campanha, doutora Lídia? Todos importam, vamos escrever esta história e o grande marco desta campanha é o nosso PALIS, um porta-chaves que vai estar disponível num grande grupo de farmácias e que vai estar também já esteve disponível num centro comercial, num espaço solidário para poder fazer divulgação. E que vamos, no fundo, querer escrever a história como permitir às famílias e aos doentes que escrevam a sua própria história, que percebam que importam, todos importam, isto é um mote mundial, e escrever a história é também ser capaz de mobilizar todos os profissionais, toda a sociedade, escolas inclusivas, porque esta campanha pela primeira vez vai trazer o mote dos cuidados paliativos pediátricos para a sociedade, para as escolas, e tudo isto só é possível através de uma grande angariação de fundos, um trabalho que a Associação pretende fazer precisamente para poder chegar a todos e permitir continuar a escrever esta história. Esperamos que todos possam abraçar isto ao longo deste período de tempo e vir a beneficiar da formação, do contato com os profissionais e com a sensibilização à área, em especial dos cuidados pediátricos. Doutora Yuri Correia, para terminarmos, o Orçamento do Estado para 2019 pode aqui representar uma esperança para os cuidados paliativos? Nós, nos cuidados paliativos, treinamos muita esperança. É dos nossos doentes, das nossas famílias e a nossa. Porque, como deve imaginar, é um trabalho, muitas vezes, com alguma exaustão física e com uma demanda psicológica muito grande. E, portanto, se nós não tivéssemos esperança que as coisas podiam melhorar, não estaríamos, seguramente, a dar tanto de nós todos os dias. Além do Orçamento de Estado, o que eu espero mesmo, profundamente, é que haja uma mudança de mentalidades. É as pessoas primeiro perceberem que os cuidados paliativos têm a conotação que lhe quiserem dar, e podemos chamar cuidados paliativos ou chamar outro nome qualquer, mas efetivamente eles têm um valor e nós estivemos aqui a falar sobre o que é que são, e portanto começarmos a abrir as portas e desmistificar que os cuidados paliativos são só para quem vai morrer, são só para quem tem cancro, são só para quem já não tem nada a fazer. Isso era muito importante que ficasse desmistificado, e com orçamento ou sem orçamento, eu penso que mentes abertas abrem muito mais oportunidades, às vezes, do que dinheiro. E esperemos que a nossa conversa aqui tenha também contribuído para isso. Doutora Yuri Correia, doutora Lídia Rego, muito obrigada por terem estado aqui no Saúde em Dia. E foi a falar de cuidados paliativos que hoje ficamos por aqui. Amanhã voltamos com mais temas, sempre com a ajuda dos melhores especialistas em estúdio e dos repórteres do S+, espalhados pelo país. Já sabe, mantenha a sua saúde em dia aqui no S+. Até amanhã.